Oi, galera do bem! Hoje eu vim aqui continuar o nosso passo a passo de como fazer e como desenvolver o projeto Brigada Mirim aí na sua cidade. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aula de prevenção no trânsito, educação no trânsito, como você achar melhor. Antes disso, eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal, curtissem esse vídeo, compartilhassem essa ideia com outras pessoas, com outros bombeiros, com pessoas que tenham o intuito também de fazer esse projeto dar certo, de ensinar um pouquinho para as crianças, né? De passar um conhecimento importante para a gente mudar um pouquinho, né, a realidade do nosso país. Pessoal, eu vou estar acompanhando, tá, aqui no meu computador, conforme os slides que eu preparei. Então, não liguem se olhar um pouquinho para baixo aqui, de vez em quando, para estar mudando ali os slides. Eu só queria iniciar falando sobre essa aula, que ela é uma aula bastante audiovisual, né? Eu já tinha falado lá, quando eu expliquei sobre os materiais utilizados, que é uma aula que é muito, muito visual. Qual é a minha intenção, né, quando eu preparei essa aula? Foi trazer para as crianças a realidade, né? E no caso local, né? Eu analisei o local onde eu morava, que foi onde eu iniciei o projeto. Percebi o problema que tinha maior naquele local. Por exemplo, no meu caso, foi as crianças andam muito no meio da rua, né? Não têm o cuidado de olhar para os dois lados ao atravessar a rua. E outros detalhes, né? E outras coisas que a gente acha importante ali da nossa região e dar uma acompanhada assim no trânsito em relação ao seu local, né? O local que você vai aplicar o projeto. Então, assim, basicamente a minha aula ela tem poucos slides, né? São alguns tópicos em que eu falo sobre cada um deles. E logo depois que eu falo, né, que eu passo um pouquinho sobre os tópicos, eu já separo alguns vídeos, até buscados da internet mesmo, vídeos que você encontra ali de acidentes e tal, de preferência reais, né? Lógico, não vou colocar ali uma pessoa destroçada, né, com sangue aparecendo e tal, não. Não uma coisa tão forte, né, para traumatizar a criança. Mas um acidente onde uma câmera monitore, uma reportagem, né, onde aparece no jornal, né, no dia comum. Então, você encontra muito desse tipo de noticiário, né, de acidentes, de trânsito e tal. Então, por exemplo, a gente vai começar a falar ali sobre faixa de pedestre. O que acontece? As crianças ou as pessoas, né, atravessam na faixa sem olhar para os dois lados. Daí, o que você coloca lá nos vídeos, né? Procura acidentes com pessoas atravessando em faixa de pedestre, né? Então, eu vou começar aqui, ó. Então, o primeiro slide ali, ele já mostra, eu já gosto de, antes de iniciar a aula, colocar um desenho, né? Tem um desenho do Pateta bem bacana. Eu coloquei alguns vídeos, tá? Que eu costumo usar nas aulas. Desculpa. Na playlist, tá? Então, eu tenho uma playlist em especial, né? Brigada Mirim Passo a Passo, vídeos utilizados na aula de trânsito, tá? Então, para vocês, para ajudar vocês ali a buscar os vídeos, né? E selecionar certinho que vocês vão utilizar na hora da aula, eu tenho ali essa playlist que eu selecionei para vocês. Então, eu inicio passando um desenho lá do Pateta, né? Aí mostra o Pateta no trânsito, é um bicho feroz, né? Entrou no carro, é um louco, um maluco, um psicopata. E quando ele sai, quando ele é pedestre, ele é educado, ele é cortês, né? Então, acontece muito aí com o nosso dia a dia, né? A pessoa no trânsito tá xingando, tá brigando, tá discutindo, Então, isso é bem comum. Então, eu coloco esse desenho. Logo em seguida, eu boto um desenho também, que é bem bacana. Deixa eu ver aqui o nome. A turma do... acho que é Clubinho da Honda, se não me engano, Clubinho da Honda, tá? Que também fala ali sobre sim, segurança, tem várias dicas ali que é feito especialmente para criança, então eu começo levinho, né? Começo devagarinho para criança não se assustar. Aí eu começo falando sobre pedestres,
né? Então, quem são os pedestres? Questione as crianças, né? Ah, são aquelas pessoas que andam a pé, né? Beleza. Quais são os deveres? O que o pedestre deve obedecer, né? E aí tem alguns tópicos. Atravessar na faixa de pedestre, olhar para os dois lados, atravessar a rua. Isso é muito importante, tá, gente? Porque eu, como bombeira, vocês, né, também possivelmente são bombeiros, a gente já pegou muito, né, acidente de pessoas que foram atropeladas por qual motivo? Porque simplesmente não olharam para os dois lados. E tá cheio de gente que não sabe atravessar a rua, né? Então é muito importante colocar essa orientação para as crianças, né? Certificar-se, aí eu coloco aqui, né, entre parênteses ali eu coloco, mesmo estando nas faixas de pedestres, né? Aí eu destaco bem para eles assim, crianças, não é porque vocês estão na faixa de pedestre que vocês podem simplesmente atravessar, né? Porque os carros não tem, nem sempre os motoristas estão enxergando vocês, né? Então a faixa de pedestre ela não tem nenhuma barreira, nenhum campo, né, de proteção ali que vai proteger o pedestre. Não existe isso. Então é bom a gente deixar bem claro. E por isso que eu gosto de passar vídeos, né, de atropelamentos reais que acontecem nas faixas de pedestres, que é para eles realmente terem essa atenção e essa noção, né? Então aqui, ó, outro tópico, né? Certificar-se que todos os carros e motos pararam ao atravessar a rua. Por quê? Às vezes uma faixa para, a outra não para. E também aquela atenção com as cidades, né, as localidades onde tem o corredor de moto no centro, né? Em grandes cidades geralmente tem, no centro passa muita moto. Então as pessoas, os dois carros pararam ali na faixa de pedestre, eu vou. Não, tem que olhar no meio, senão vem moto. Então isso a gente tem que orientar bastante, tá? A questão dos semáforos também, né? Se tiver semáforo para pedestre, obedecer eles, né? Aí eu passo ali alguns videozinhos de atropelamentos, né? Nos slides. Depois eu falo ali mais 2 tópicos, que é andar sempre pela calçada, tá? Isso na minha região tem um grande problema que as crianças, não só as crianças, né? Mas as pessoas têm esse costume, né? Então, parece um monte de gado, assim, andando no meio da estrada sem noção nenhuma, né? Parece que não tem nem noção de que a estrada é feita para o carro. Então, isso bacana colocar. Nunca passar atrás de um carro dando ré, tá? E aí vem um detalhe bem importante. Aí eu questiono as crianças assim, qual é a luz, a cor da luz de ré? Né? Quando o carro dá ré, acende uma luz atrás. Qual é a cor dessa luz? Né? E daí eu gosto de deixar bem claro. Aí a maioria vai dizer que é vermelha, que é amarela, né? É difícil alguém dizer que a luz é branca. Né? Então é bacana eles saberem que a luz branca quer dizer que o carro vai dar ré. Isso já é um sinal muito importante, né? Porque as crianças vão ter uma noção de que o carro está dando ré. E também é importante a gente mostrar e falar para eles que a ré é o movimento mais perigoso que existe, né? Porque o carro, a pessoa que está dando ré, ela não está enxergando lá atrás totalmente, ela enxerga parcialmente por um lado, parcialmente por outro, isso quando tem retrovisor, né, de cima, que às vezes é um caminhão, é uma caminhonete fechada atrás, que tem um baú, então não tem como ter visualização de trás. E se é uma criança, é uma pessoa mais baixa, acaba não visualizando e atropelando. Então, é uma manobra muito perigosa, tá? Então, vamos deixar bem claro isso daí para eles. Daí eu passo mais alguns vídeos, né? Tem um vídeo bem bacana de um menino que ele é atropelado numa avenida, né? Ele sai correndo, pula num laguinho e tal. Esse vídeo eu acho muito bacana passar, porque ele choca, né? Ele dá aquela noção de realidade, porque tem o vídeo dele pulando, né? Onde ele é atropelado, ele sai correndo na avenida bem movimentada, ele é atropelado. Pelo que a gente entende ali, né? Ele morre, mas não, ele não morre. E depois tem um vídeo, acho que de uns 7 meses depois, que mostra a situação desse menino, né? Que ele teve uma recuperação muito boa e tal. E aí tem uma reportagem mostrando a situação em que ele se encontra. E é uma situação bem triste, né? Ele teve lesão cerebral, então ele tem dificuldade no falar, tem dificuldade no caminhar, praticamente quase morreu, né? Então é bem bacana as crianças observarem e saberem que isso acontece. Por um milésimo ali de um momento de besteira, né?
Aí eu falo em relação à desobediência, né? Que os pais, eles sempre vão querer o bem, eles nunca vão falar o mal para eles e tal, porque nessa reportagem mostra a mãe do menino falando que ela disse para ele não ir para aquele laguinho, não ir para aquele local, e ele foi, né? Ele desobedeceu a mãe. E aí, com muita dificuldade, ele fala: mãe, desculpa por ter te desobedecido naquele dia, né? Mas é uma situação que estragou a vida dele, né? Para sempre. Então é bacana a gente focar, né, e dramatizar essa questão, que é para as crianças realmente verem o quanto é importante a obediência aos pais, tá? Aí aqui eu tenho um outro slide que eu falo sobre, aqui ó, mais alguns itens, né? Respeitar as sinaleiras, andar na velocidade correta na rua, aí em relação ao carro, né? Aí eu falo sobre os veículos. Quem são os veículos, né? Primeiro, são carros, motos, triciclos, caminhões. E aqui eu falo agora sobre o que o carro deve obedecer, que o carro também tem deveres, né? Então, ali, respeitar as sinaleiras, andar na velocidade correta na rua, nunca dirigir após beber cerveja, vinho, cachaça, etc, né? E cadeirinha de bebê, né? Cadeirinha, assento elevado, cinto de segurança, que é sempre importante. Então, após esse slide, eu vou mostrar alguns vídeos, né, de pessoas andando sem cinto no banco de trás, de pessoas bebendo. Aí tem várias campanhas, né, campanhas de acidente de trânsito, campanhas de bebida no volante. Então, aí é bacana você jogar esse tipo de campanha. Nem precisa dizer que é campanha, tem uns ali que são de crianças que são lançadas para fora. Eu já falo que é verdade, que a criança morreu e tal, e daí fica, né, aquela, nossa, criança que chora, e aí quer fechar o olho. Eu já digo, não, abre esse olhinho aí, eu quero todo mundo olhando, porque vocês têm que ver, isso é muito importante. Por quê? Porque se vocês enxergarem aqui ó, o que acontece realmente, lá na frente vocês vão entender o que não pode, o que pode, né? Então é bacana a gente mostrar para as crianças a verdade, né? Uma coisa é você falar, ó, tem que botar o cinto. Outra coisa é você mostrar um vídeo do que acontece quando você não usa o cinto, entendeu? Aí acaba a criança tendo aquela noção muito, muito melhor, tá? Aí aqui eu falo também, tem mais um slide aqui, né? Sempre utilizar o cinto de segurança, estar sempre atento ao trânsito, nunca mexer no celular nem no rádio enquanto dirige, né? Motociclistas e utilizar sempre o capacete com o tirante fechado, né? Que isso é muito importante. O que acontece? Geralmente os motociclistas botam o capacete e não fecham o tirante, então não adianta, porque no primeiro tombo o capacete voa, né? Se tiver um pouquinho largo. Então isso é importante falar também, né? Aí eu boto ali mais algumas campanhas, mais alguns vídeos e tal. E depois eu falo um pouquinho sobre sinais de trânsito, né? Eu mostro alguns sinais de trânsito, sinaleira, qual é a sinaleira de pedestre, sinaleira de carro, a faixa de pedestre. Aí falo sobre algumas placas, né? Eu mostro algumas placas, placa de velocidade, indica a velocidade máxima permitida. A placa de parada obrigatória, eu explico o porquê do formato dela ser diferente, né? Que é pra gente ter a visualização de trás. Igualmente a placa de dê preferência, então eu explico bem em relação a isso. Eu gosto de fixar, fazer com que eles leiam várias vezes, né? O nome da placa em conjunto, repetir várias vezes para eles entenderem. Então isso é bom para fixar. A placa de proibido ultrapassagem também eu ensino, eu mostro, né? Para eles entenderem quando que tem aquela placa, é proibido, né, ultrapassar, o que é uma ultrapassagem, né? Proibido estacionar, proibido parar e estacionar, garagem, aquelas vagas exclusivas para deficiente, para idosos, né? Eu mostro, ali tem alguns desenhos, né, indicativos para eles saberem, e algumas outras placas que eu achar necessário, de repente que tenha na sua cidade, que você acha bacana eles conhecerem, né, aquelas placas. Ter uma noção mínima ali de trânsito, de placas e tal, pra gente poder estar passando isso daí para as crianças. Porque, gente, se as crianças, se a gente não tem nenhuma orientação quando criança, a gente só vai saber alguma coisa de trânsito quando a gente for fazer autoescola, se for fazer autoescola, porque senão, aí tu vira um leigo na estrada, né? Tu não tem ideia, né? Então, gente, a princípio, a aula de trânsito é isso, ela é basicamente muitos vídeos, né, e bastante conversa com as crianças. Aí eu fiz algumas plaquinhas, né, eu tive um colega meu
que auxiliou bastante na época que eu passei. Agora a gente está parado devido à pandemia, né? Mas, quando eu estava aplicando o projeto nas escolas, meu colega fez umas plaquinhas de EVA. Ficaram muito tops, muito bacanas. E aí eu brincava, né? Fazia ali uma brincadeira, uma dinâmica para eles dizerem, né, o nome da placa e tal. Daí você faz uma atividade em grupo, aí como você achar melhor, né? E lembrando que todo o tempo vago deles, não tem que ter tempo vago. Não tem que ter tempo vago. É ordem unida, né? Eles gostam de ordem unida, eles não gostam de ficar parado, tá, gente? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A princípio era isso que eu tenho para passar hoje, né? Qualquer dúvida ou que eu puder ajudar, se precisarem, quiserem o slide, eu repasso para vocês, tá? Só me chamar ali nos comentários, deixa um comentário ali que eu já repasso, a gente troca e-mail, a gente conversa, né? Eu tô aí para ajudar. A minha intenção é que esse projeto ele se expanda, né? Que muitas pessoas tenham acesso, que muitas crianças tenham acesso, né? Então, eu espero que você me ajude a ampliar, né, o conhecimento das crianças aí em relação a todas essas informações que a gente passa no projeto Brigada Mirim. Gente, um beijão, fiquem com Deus, tá? Não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever. Beleza, gente? Um abraço. Tchau, tchau.